A Guerra de Secessão, também conhecida como Guerra Civil Americana, foi um conflito armado que ocorreu nos Estados Unidos entre os anos de 1861 e 1865. Este evento foi um dos mais significativos da história do país, marcado por profundas divisões sociais, políticas e econômicas. A guerra opôs os estados do Norte à União aos estados do Sul, os confederados, resultando em uma consequência duradoura para a nação. As causas da Guerra de Secessão foram complexas e muito variadas, mas podem ser agrupadas em algumas categorias principais. A principal causa da guerra foi a questão da escravidão. Os estados do Sul dependiam economicamente do trabalho escravo em suas plantações de algodão, enquanto o Norte, industrializado, era amplamente abolicionista. A expansão da escravidão para novos territórios e estados foi uma questão particularmente contenciosa. A ideia de que os estados tinham certos direitos soberanos e podiam se sobrepor ao governo federal foi uma causa central. Os estados do Sul defendiam o direito de se autogovernarem, inclusive no que diz respeito à manutenção da escravidão. O Norte e o Sul desenvolveram-se de formas distintas, com o Norte se industrializando rapidamente e o Sul permanecendo agrário. Essas diferenças criaram tensões sobre tarifas e políticas econômicas que favoreciam uma região em detrimento da outra. A eleição de Abraham Lincoln em 1860 foi a gota d'água para muitos estados do Sul. Lincoln era visto como uma ameaça direta à instituição da escravidão, apesar de sua promessa inicial de não interferir onde a escravidão já existia. A guerra começou oficialmente em abril de 1861, quando as forças confederadas atacaram Fort Sumter, na Carolina do Sul. O conflito se desenvolveu em várias fases. Nos primeiros anos, a guerra foi marcada por uma série de batalhas incertas e brutais. O ano de 1863 foi um ponto de virada com a Batalha de Gettysburg, no norte, e a captura de Vicksburg, no oeste, que dividiram a Confederação e deram um impulso moral e estratégico à União. Em setembro de 1862, Lincoln emitiu a Proclamação de Emancipação, que declarou livres todos os escravos dos estados rebeldes, mudando o caráter da guerra para uma luta pela liberdade e a abolição da escravidão. Entre os anos de 1864 e 1865, o general William Sherman liderou a campanha militar buscando devastar a infraestrutura e a economia do Sul. Isso, combinado com as vitórias de Ulysses Grant contra Robert Lee na Virgínia, enfraqueceu decisivamente a capacidade dos confederados de continuar a guerra. A Guerra de Secessão teve consequências profundas e duradouras para os Estados Unidos. A guerra resultou na abolição da escravidão. A 13ª emenda à Constituição dos Estados Unidos, ratificada em dezembro de 1865, aboliu formalmente a escravidão em todo o país.
A guerra foi a mais sangrenta da história americana, com a estimativa de 620 mil a 750 mil soldados mortos, além de milhões de feridos e um impacto devastador nas populações civis, especialmente no sul. O período pós-guerra, conhecido como Reconstrução, foi um esforço para reconstruir o Sul e integrar os ex-escravos na sociedade. Esse período viu a aprovação da 14ª e 15ª emendas, que garantiram a cidadania e direito de voto aos afro-americanos, mas também enfrentou resistências significativas de grupos contrários a essas medidas. A guerra fortaleceu significativamente o poder do governo federal sobre os estados. A ideia de secessão foi definitivamente rejeitada e a União foi preservada. A guerra acelerou a industrialização do Norte e destruiu grande parte da infraestrutura do Sul, levando a uma mudança econômica significativa e ao eventual desenvolvimento de uma economia mais diversificada. A Guerra de Secessão foi um marco decisivo na história dos Estados Unidos, moldando o futuro da nação e definindo a trajetória dos direitos civis e da identidade nacional americana.